Ministro, dada a abrangência da sua palestra, sobrou pouco para eu perguntar aqui, mas eu vou tentar fazer do meu limão uma limonada. E a minha primeira pergunta diz respeito a um fato de que o Brasil vive uma espécie de reequilíbrio institucional, principalmente neste século. No século XXI, os poderes estão encontrando novas posições, novas competências. E isso tem ocorrido de forma não muito tranquila. Como o senhor vê essa reconfiguração institucional no Brasil? O papel do judiciário protagonista, o legislativo ganhando competências sobre o executivo na questão orçamentária. Enfim, há um redesenho que eu considero a criação de uma espécie de semipresidencialismo de coalizão, mas tendo o judiciário com um protagonismo maior. Como o senhor vê essa situação, ministro? Eu acho que você tem toda a razão de que o mundo vive um certo reequilíbrio institucional. Desde a Segunda Guerra, final da Segunda Guerra Mundial, o judiciário viveu um processo histórico de ascensão institucional em todo o mundo. E, no caso brasileiro, a partir de 88, o legislativo recuperou as suas prerrogativas, o executivo voltou ao tamanho que efetivamente deveria ter, e o judiciário passou a ocupar esse espaço maior, que é um fenômeno global, potencializado no Brasil pelas razões que eu expus aqui. Todo o contemporâneo tem a tendência de achar que a época que ele está vivendo é muito dramática. Eu vejo isso tudo com muita naturalidade, não vejo tensão especial entre os poderes, eu vejo cada um desempenhando o seu papel. O Congresso debate questões atinentes ao Supremo, lá é o lugar certo para debater, mas só que nós participamos do debate também para dizer o que a gente acha que é bom, o que a gente acha que é ruim. Mas vejo com muita naturalidade esse reequilíbrio institucional, como você se refere, faz parte da democracia. Ok. Um outro tema, e um tema que o ministro escreveu muito, é sobre a judicialização da política. E que tem aí como uma vulgata, ou um subproduto, às vezes, considerado muito negativo, que é o ativismo, que foi verificado em alguns momentos da história recente do Brasil, um judiciário, principalmente nas suas esferas inferiores, adotando uma postura muito ativista em relação ao direito, à justiça, enfim. Como o senhor vê tanto o fenômeno da judicialização e o fenômeno do ativismo? No Brasil, pós-88, o Brasil vive uma epidemia de judicialização. O Brasil é o país que possivelmente tem o maior nível de judicialização no mundo. E é uma judicialização quantitativa e uma judicialização qualitativa. A judicialização quantitativa se manifesta no fato de que nós temos 80 milhões de processos em curso no Brasil. A população adulta brasileira é de 160 milhões de pessoas. De modo que, se a estatística fosse uma ciência simples, nós poderíamos dizer que 1 em cada 2 pessoas está em juízo no Brasil. Não é exatamente assim, porque você tem os repeat players, mas, mesmo assim, a judicialização no Brasil, quantitativa, foge de toda a proporção. E nós temos uma judicialização qualitativa que decorre do fato de a Constituição ser abrangente e tudo poder chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, chega pesquisas com células-tronco embrionárias, chega queima da palha da cana-de-açúcar, chega FGTS, chega a momento do início da vida, interrupção de gestação, drogas, planos econômicos. Portanto, a vida brasileira se judicializou qualitativamente também, na medida em que tudo chega ao Supremo Tribunal Federal. Esse é um arranjo institucional que existe no Brasil, que a gente pode avaliar o que ele tem de bom ou o que ele tem de ruim. O ativismo é uma lenda. Geralmente as pessoas dizem que é ativista a decisão que elas não gostam. E, portanto, quem acha a decisão boa, diz que foi boa a interpretação constitucional. Quem acha a interpretação ruim, diz que o Supremo está se metendo. Mas, geralmente, vou dar um exemplo típico. O Supremo determinou a instauração da CPI da Covid no governo passado. Eu mesmo fui o relator. Está lá na Constituição. Se 1/3 dos senadores, que era o caso, pedir a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito e disser qual é o fato relevante a ser investigado,
é um direito subjetivo das minorias à sua instalação. Por circunstâncias políticas, o presidente do Senado não havia instalado. O Supremo mandou instalar, como já tinha feito no governo Fernando Henrique, como já tinha feito no governo Lula, como fez no governo passado. Mas as pessoas que não gostam dizem, agora o Supremo se mete em tudo. Não, a Constituição é que manda fazer isso. Portanto, é preciso distinguir decisão que a gente não gosta de decisão ativista. Ativismo é levar um princípio constitucional vago para reger uma situação que não foi especialmente contemplada nem pelo Constituinte, nem pelo legislador. Portanto, é uma certa criação judicial do direito. Não tem, Murilo, 5 decisões dessa natureza nos últimos 35 anos da vida brasileira. A mais típica foi as uniões homoafetivas. Realmente não havia no direito brasileiro uma regra, uma disciplina das uniões homoafetivas, mas os problemas surgiam, porque a homossexualidade é um fato da vida e você tem que saber, tem direito à sucessão, tem direito à pensão alimentícia, quando vender um imóvel tem que os dois assinarem juntos, quando um tira licença, sendo servidor público, o cônjuge pode acompanhar. Então, o Supremo decidiu e equiparou as uniões homoafetivas às uniões estáveis convencionais. Eu mesmo fui advogado na época, acho que o Supremo fez muito bem, embora eu seja suspeito nesse caso particular. Mas é só para dizer, talvez a criminalização da homofobia tenha sido uma decisão um pouco mais ousada, embora eu também tenha apoiado, mas ativismo no sentido de exercício impróprio do poder judicial, isso não ocorre. O que ocorre muitas vezes é, ou por incultura, ou por qualquer outra razão, uma certa exploração equivocada do que o Supremo está fazendo. Então, por exemplo, drogas. Quem despenalizou o consumo, o porte pessoal de drogas foi o Congresso há muitos anos. A lei já prevê que alguém flagrado com a posse de drogas para consumo pessoal não seja preso, está no Código Penal votado pelo Congresso. O que o Supremo está fazendo é definindo qual é a quantidade que vai separar porte pessoal de tráfico. Por qual razão? Porque chegam milhares de habeas corpus no Supremo de pessoas que são presas com pequenas quantidades de droga e, hoje em dia, quem define se é tráfico ou consumo pessoal é a polícia, com critérios, muitas vezes, discriminatórios ou racializados. Então, na Zona Sul do Rio, 50 gramas é consumo pessoal, no subúrbio, 50 gramas é tráfico. Então, o que o Supremo quer fazer é ter um critério que faça com que a polícia tenha uma orientação. O Supremo não está mudando nada, só está determinando o que é, qual quantidade, mas há uma exploração muito malversada disso, porque tudo que envolve drogas, envolve muitas superstições. A política de drogas no Brasil é um fiasco. Se tiver interesse, eu até falo disso. Portanto, a judicialização no Brasil é um fato. O ativismo é uma lenda. Ministro, neste século, aconteceu um fenômeno dentro do judiciário que revela também o protagonismo crescente do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, que foi a profusão de decisões monocráticas. Se nós olharmos lá atrás, há 20, 30 anos atrás, as decisões monocráticas eram mais raras. Mais recentemente, houve um aumento grande, significativo, que provocou até o Senado a querer se manifestar sobre o tema através de uma emenda constitucional. Como o senhor vê o fenômeno das decisões monocráticas na conjuntura atual? Eu vejo muito negativamente, mas acho que o Supremo, sob a liderança da ministra Rosa Weber, já consertou esse problema e agora todas as decisões cautelares, sobretudo nas ações diretas, que são as que têm maior impacto institucional, têm que imediatamente serem submetidas ao plenário, ou plenário virtual, que é onde a gente vota online, ou ao plenário físico. De modo que eu considero que a monocratização é um fato negativo, mas eu acho que ela já foi enfrentada adequadamente no âmbito do próprio Supremo. E, nesse sentido, a ministra Rosa Weber também estabeleceu prazo limitado para pedido de vistas, já que existiam processos no Supremo Tribunal Federal que ficaram décadas pendurados em pedidos de vista. Como o senhor vê na sua gestão o tema do pedido de vistas e se isso se mantém como
uma nova tendência. Não, é isso mesmo. Eu preciso dizer que as duas propostas, uma delas era minha formalmente, e as duas, na verdade, têm o meu apoio e nós vamos manter, vai ser isso mesmo. Vista, volta em 90 dias e tem que decidir. O tribunal está lá para decidir. Raramente, no Brasil não há uma faculdade que existe nos Estados Unidos que é a Suprema Corte dizer esse tema ainda não está maduro e descartar o recurso. Nós não temos essa figura aqui, ripe or moot. Porém, o poder de pauta é do presidente, mas a minha vontade é pautar. Eu tive no TSE, não deixei nenhum processo por pautar, a minha ideia é pautar tudo. Só a questão da interrupção da gestação, que eu disse publicamente que não estava pensando em pautar por agora, primeiro para desanuviar o ambiente, e segundo porque eu acho que é um debate público que precisa amadurecer na sociedade. A gente precisa tentar convencer as pessoas que ninguém é a favor do aborto. O aborto é uma coisa que deve ser evitada. O papel do Estado é trabalhar para evitar que ele aconteça. O que nós estamos discutindo é se a gente acha que a mulher deve ou não ser presa por isso. Portanto, combater o aborto, pregar contra o aborto, não fazer o aborto, são condutas perfeitamente legítimas. O que a gente está discutindo é se deve criminalizar. E aí, colocar na mesa que nenhum país desenvolvido do mundo criminaliza. É uma má política pública. E nós já, nessa matéria, estamos atrás da Argentina, estamos atrás da Colômbia, estamos atrás do México. De novo, não é defender o aborto, é facilitar a sua não ocorrência, permitindo que o Estado atue, permitindo que o Estado debata isso publicamente. Numa democracia, nenhum tema deve ser tabu. Mas, seja como for, como esse debate, Murilo, não está maduro e as pessoas ainda não entendem que não criminalizar é diferente de apoiar ou de defender, eu acho que a gente tem que avançar e, portanto, eu disse que não ia pautar, o poder de pauta é do presidente. Mas, fora isso, a minha ideia é pautar tudo que chega, não há nada a esconder, não. Ministro, a reforma trabalhista foi objeto aqui de uma fala sua aqui na sua apresentação e também do presidente Arthur Lira. O presidente Arthur Lira dizia que o Congresso não irá rever a reforma tributária. Há no Supremo tentativas de se reverter avanços da reforma tributária. Agora, um ponto central é que centenas, milhares de ações na primeira instância, na segunda instância, que chegam até o próprio Tribunal Superior do Trabalho, tentam, de alguma forma, fragilizar a reforma tributária ou modificá-la ou criar uma situação de confronto, de dilema com relação ao que foi determinado pelo Congresso Nacional. Essa situação é agravada porque muitas decisões não têm efeito suspensivo e quem foi condenado, as empresas que são condenadas, são obrigadas a depositar, a pagar as sentenças e sem que haja uma definição final a respeito disso. Não haveria que ter uma ação, provavelmente do Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo senhor, no sentido de harmonizar a questão do direito do trabalho no país, já que é causa de imensa insegurança jurídica. Grandes instituições financeiras trabalham com 200, 300 mil ações, não são trabalhistas todas, mas mostra o grau de judicialização do país. E algumas instituições financeiras estrangeiras deixaram o Brasil por conta do fato de que uma delas, especificamente, tinha 70% de disputas trabalhistas no Brasil e 3% do seu faturamento no Brasil. Então, era uma situação anacrônica. Essa questão da reforma trabalhista e a sua aceitação pela Justiça do Trabalho preocupa o Supremo e preocupa o CNJ? A mim me preocupa. Esses três temas que eu mencionei, que são áreas de insegurança jurídica, trabalhista, tributária e área de saúde, me preocupam. A questão da litigiosidade trabalhista, na verdade, a questão da litigiosidade em geral, eu consegui um financiamento do BNDES para uma pesquisa sobre a litigiosidade contra o poder público em geral, só para fazer um parênteses, que no Brasil ela é totalmente fora do padrão mundial. A quantidade de ações que existe contra o poder público no Brasil, nas mais diferentes áreas, é imensa, de modo que
nós obtivemos um financiamento do BNDES, vamos fazer uma pesquisa interna de quais são as causas e quais são as hipóteses dessa litigiosidade para tentar enfrentá-la, e uma pesquisa internacional para ver um pouco como isso funciona em outros países e ver se há alguma ideia boa para nós importarmos. Isso contra o poder público em geral. Agora, sobre a questão da litigiosidade trabalhista, Murilo, eu fui advogado 30 anos, fui advogado, por acaso, de uma grande instituição financeira, e o presidente dessa empresa, o principal acionista, me disse uma vez: eu faço tudo para não ter reclamação trabalhista. Eu tenho os melhores advogados, eu cumpro toda a legislação, eu procuro fazer tudo direitinho e eu tenho milhares de reclamações trabalhistas. Evidentemente, num mundo em que um empresário sério, que cumpre a legislação, ainda com a melhor assessoria jurídica, ainda assim tem milhares de demandas, é sinal que tem algum problema. Há um problema que eu acho que a gente tem que investigar. O Brasil é um país em que as pessoas acham muita coisa sem ter procurado. Eu sou defensor de uma virada empírico-pragmática. Tudo a gente tem que ver a experiência e mensurar resultados. De modo que eu já, inclusive, pedi à entidade representativa da Justiça do Trabalho para me ajudar a mapear as principais causas. Olhando à distância, as principais causas são: 1, tem muito empresário que não cumpre a legislação. 2, tem uma indústria de reclamações trabalhistas. 3, a legislação é muito complexa. Então, sem pesquisar, é isso que eu acho. Mas acho que a gente tem que mapear isso adequadamente, porque eu verdadeiramente concordo com você de que, se o custo da relação de trabalho só pode ser determinado depois que ela termina, isso aumenta o custo do Brasil, porque cria uma insegurança jurídica e cria uma incerteza. Então, a gente tem que enfrentar, não é nem estar do lado do empresário, nem estar do lado do trabalhador, estar do lado do que é justo, mas a litigiosidade faz mal para todo mundo. Ministro, eu queria agradecer em nome do BTG Pactual a sua exposição e agradecer a todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o ministro. Obrigado.